Pois é, então, essa história de você não é 2, cara. Tipo, esse dia eu tava vendo você falar, cara, você dorme 4 horas, 5 horas por dia. Ah, não é todo dia. Pô, São mas alguns dias. Tem dia que você dorme 5 horas e meia, né? Eu Tá tinha. vendo? Pô, cara, eu tinha comigo que, tipo, o sono é tão importante quanto você tá acordado, sabe? Ou mais importante, porque é ele que dá a capacidade de você ficar acordado de uma forma proveitosa, né? Mas demanda é demanda, né, Rodrigo? Eu queimo uns cartuchos, né? Então, por exemplo, essa semana eu tive 2 dias difíceis, né? Terça-feira e hoje eu acordei 3h30 da manhã para treinar, né? Porque era o horário que eu tinha. Então, eu chego em casa tarde, não tem jeito, tem muita coisa que está acontecendo na nossa vida hoje, né? Então, ontem, por exemplo, a gente teve aula do Interligas aí até 9 e pouco da noite, né? Interligas é um programa que a gente faz de mentoria e aula para alunos de graduação de faculdades de saúde, né? Da área da saúde. E, bom, chegar em casa, comer alguma coisa, né? Conversar um pouquinho com a minha esposa, né? A gente ficar junto um pouco. Até lá é mais ou menos umas 11 da noite. Né? E aí, 3h30 da manhã, pinote, vamos lá, vamos acordar, vamos treinar, vamos fazer. Porque o treino tem que ter também, né? Você sabe que depois que eu treino, tudo fica muito mais fácil. A questão do treino, para mim, é uma percepção de esforço também. Né? Além de eu ficar mais atento com as coisas, a sensação que eu tenho é tudo mais fácil. A neurociência explica isso, né? O exercício extenuante, mas tem que ser um exercício intenso, né? Tem que ser um exercício muito intenso. A pior forma de você começar um exercício é fazer uma coisa fraquinha. Se você fosse começar a treinar hoje qualquer coisa, ia sentar o rei, porque você ia detestar se fosse uma coisa fraquinha. Você, ai, chega, não aguento mais isso aqui, chato demais, Ave Maria. A pessoa que fala que o treino é chato nunca treinou. Porque o treino é tudo, menos chato. Você quer vomitar, você quer cuspir, você quer respirar, você acha que você vai morrer, pelo amor de Deus. Por quê? Porque logo depois que você treina de verdade, a única coisa que você sente é satisfação. Putz, acabou, graças a Deus. Então, quando você sente isso, aí você treinou. Se você está achando que o treino está chato, você não está treinando absolutamente nada. Isso se explica fisiologicamente, né? O exercício, ele libera catecolaminas, adrenalina, noradrenalina, e ele libera endorfina para a gente lidar com aquilo que é a dor do esforço. O esforço muscular, ele é extremamente castigante, tá? Então a gente libera substâncias, né, neurotransmissores que fazem a gente conseguir lidar com essa situação, entre aspas, de sofrimento. Só que quando você termina o exercício, essa resposta da adrenalina e noradrenalina, elas continuam ativas durante um tempo. Então, quando você treina intenso, você dá uma acordada e você fica daquele jeito umas boas horas. A outra coisa que acontece é que toda vez que você treina, você libera o cortisol que eu falei para vocês. O cortisol, de forma fisiológica, ele é um hormônio que faz com que a gente tenha atenção, né? Ele é neurotrófico. Quando você treina intenso, então, e libera cortisol, você ganha a sensação de bem-estar do treino intenso, que na verdade é uma reação de defesa, entre aspas, esse sofrimento que existe durante o estímulo muscular máximo, associado à liberação de cortisol, que é de ordem metabólica, e que tem uma ação neurotrófica. Portanto, você fica disposto e desperto. Por isso que você treina na primeira hora do dia. Por isso que eu treino na primeira hora do dia e por isso que eu preciso treinar, Rodrigo. Você fala, putz, acordar 3h30 é ruim? É ruim, cara. Mas se eu acordar às 7 e não treinar, é muito pior. E na nossa vida, na verdade, eu acho que o importante não é você escolher o melhor. É muitas vezes você escolher o menos pior para você. Porque a gente não escolhe entre facilidade. A vida não vem de bandeja. A gente escolhe o nosso difícil. O meu difícil é ter que enfrentar tudo isso sem ter passado por um sufoco antes. No caso, meu treinamentozinho, graças a Deus. Cara, mas o negócio da manhã, eu entendo que você fica desperto, você tem uma grande vantagem com isso, e é dentro do seu tempo e dentro da sua dificuldade. Mas fica muito maior o risco de lesão, não? Depende daquilo que for a sua forma de treinar. Você tem razão, Beto. A questão é a seguinte, quando a gente fala em relação à técnica de treino,
você tem que prestar atenção numa coisa que a gente chama de sistemas de consistência de contração muscular. Como que você está realizando esse movimento? Porque, na verdade, o exercício para hipertrofia e força, ele não é a realização de um movimento, é a realização de uma contração muscular. O que faz o seu músculo se desenvolver é o binômio tempo sobre tensão. Tempo, que é o estímulo, a variação de estímulo em relação à quantidade de estímulo. Tensão, a intensidade desse estímulo, o peso que você coloca, né? E o nosso músculo ele reage muito ao peso e reage bem ao tempo onde esse peso ele é colocado. Só que entenda que para você dar tensão ao longo do tempo, você precisa realizar um movimento adequado. Você já treinou, pelo visto, teu físico. O que acontecia quando você começava... Que isso, cara? Que puta elogio, velho! Nossa, eu não vou aguentar o Robertinho pelos próximos 3 anos da minha vida. Não, lascou, cara. Caraca! Quando você ia treinar, por exemplo, quando você ia fazer um bíceps rosca direta, né? Você estava aqui, o que acontecia quando você estava acabando? Você não fazia um movimento mais rápido? Sim. O movimento mais rápido era para você se livrar do peso e não para fazer o exercício. Entendo. Não ficava mais fácil movimentar mais rápido? Porque você diminui o tempo. Percebe que quando você diminui o tempo, você diminui a informação? Então, o exercício correto, ele é também mais seguro. Por quê? Porque ele impede a quantidade de movimento. Então, se fosse para fazer o correto, o que você ia fazer? Você ia fazer uma coisa que a gente chama de repetição parcial. Você ia contrair até um determinado momento e quando você não conseguisse, você ia devolver o peso para aquilo que é o ponto inicial. Na verdade, se a gente fosse falar teoricamente sobre o que deveria ser um estímulo, o que é ele e por que ele é contraintuitivo, né? Porque o treino, ele é não a necessidade absoluta de movimento, mas é a necessidade absoluta de tensão. Que quando você faz um movimento muito rápido, você tira essa possibilidade, porque você tira tempo. Então vamos fazer a série de 8 do seu bíceps lá. 1, 2, vamos falar que você cansou no 6. Ah, não consigo trazer. O que você vai fazer? Quanto tempo você demora na excursão do que a flexão do seu cotovelo? 4 segundos? Então trouxe aqui, não conseguiu continuar? Demorou 2 segundos? Segura. 3, 4, relaxa. De novo, segura o tempo. Porque mesmo que você esteja com uma repetição, com uma amplitude de movimento parcial, existe tensão. Entendi. Isso é consistência de contração muscular. Então, quando você treina assim, Beto, é 10 vezes mais chato. É 10 vezes mais doloroso. Agora, você faz um treino que você fala, treinei mais do que eu treinei minha vida inteira hoje. Eu tenho pouco tempo, eu não tenho tempo disponível para treinar o que eu gostaria. Então, aquilo que eu tenho que fazer tem que ser 100%, não tem mais ou menos. Então, eu tenho que treinar assim. E esse é um jeito que não me machuca, se adequa a essa premissa de eu conseguir treinar muito cedo ou em situações desfavoráveis, como é o caso. Muitas vezes eu treino em jejum, né? Quando eu viajo com o Renato Cariani, com o Júlio Balestrin, que a gente vai fazer palestra fora, muitas vezes a gente chega do avião e vai treinar, pra gente conseguir relaxar. Até porque quando você chega do voo, pensa que um voo a 30 mil pés, num avião de carreira, você tá na altura do Himalaia, você tá em hipóxia. Por isso que você chega todo rebentado no lugar. Então, o que a gente faz? Eu e o Renato, a gente pega o Júlio, arrasta ele para uma academia no lugar onde a gente estiver e treina que seja 50 minutos, 1 hora, a gente treina o que dá para dar aquela melhorada e aí a gente vai fazer nossas obrigações. Cara, imagina o povo vendo um treino desses 3. Cara, deve ser pirada, viu? O pessoal se diverte, né? Porque eles acham que a gente... Eu não sei, acho que a gente treina pessoas... muito errado, né, cara? Cara, eu acho que é muito risco e é um esforço, porque eu reconheço o esforço, sabe, Rodrigo? Muita gente se esforça muito para fazer, mas sabe o que as pessoas se esforçam? É quase como se fosse uma punição, como se não fosse um estímulo. Você sabe que na faculdade de medicina, no primeiro ano, em psicologia médica, a gente estudava os 4 estágios da agonia, né? O primeiro, ira, o segundo, negação, o terceiro, barganha e o quarto, decatexis, né? Ou aceitação. Então, o que acontece quando uma pessoa, sei lá, ela vai treinar? Ela meio que vive em barganha.
Eu me coloco numa situação extremamente desconfortável, mas eu quero o resultado. Qual o problema do treino? É que essa situação extremamente desconfortável, ela tem que ser extremamente inteligente também, porque senão é só esforço, não é treinamento. Pensa o seguinte, se você varrer a rua inteira, é uma atividade física? Com certeza. Dependendo da velocidade que você fizer isso, é intenso. Você não vai ficar mais forte por conta disso. Senão, aquelas pessoas que são varredoras de rua, elas seriam gigantes. Mesma coisa acontece quando você pensa com uma enxada na mão. Né? Um lavrador no campo, né? Ele ia ser o quê? Do tamanho do Schwarzenegger, depois de fazer, sei lá, capinar um pasto? Né? Sei lá, não precisa nem ser muito. Né? 2/3 de alqueire, já dá para cansar o bracinho. E ele não vai ser o Arnold Schwarzenegger por causa disso. Então, o que acontece numa academia é muito específico, é muito seleto. E boa parte das pessoas que você vê bravas na internet, chateadas porque não consegue realizar o que é o sonho de ter um físico trabalhado, elas não têm somente a informação de como que isso acontece. É isso. E por que elas não têm? Porque elas querem começar do final. Então ela quer discutir, não, o que tem no seu treino, quantas séries. Cara, não começa daí. Começa como é que é a tua contração? Faz aqui, ó, faz um movimento com esse peso aqui para eu ver teu movimento. É assim, cara. É nesse nível de detalhe. É por isso que explica algumas pessoas terem um físico tão bom, com uma genética que nem sempre é a mais favorável, e outras pessoas terem um físico tão ruim, com ou sem genética. É o jeito que você faz. É o treino.